Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e Janetinha, então, pode concluir o raciocínio da parte final do estudo. Vocês querem que leia de novo? Não, né? Seja... Não, né? Não precisa. Se você quiser também. Não, isso não. Bem, então, o que Emmanuel vem trazendo para nós nesses dois últimos parágrafos, né? Que o mundo nos convida ao prazer e ao repouso, né? Nos deleites da matéria, da sensualidade, promovendo assim, né, gente, um futuro de sofrimento provocado pela inércia, pela ociosidade, que embota, né, as nossas consciências pela falta de trabalho no bem. E a gente sofre quando desperta no plano espiritual por esse tempo perdido. Então, os apelos da matéria, os apelos, né, os convites do mundo material são esses, que a gente apenas goze, que a gente aproveite os bens materiais, não é, os deleites da vida, sem trabalhar esse nosso interior, sem trabalhar esse nosso espírito para que a gente realmente conquiste, né, o tesouro, esse tesouro da moralidade. E aí Jesus, como Emmanuel vem trazendo, Jesus, no entanto, ele sabendo das nossas limitações e da nossa inferioridade espiritual, ele sabia que não podia dar regalias nem facilidades para nós, não é? Porque isso faria com que nosso caráter fosse deformado. Nós necessitamos, assim, de um profundo exercício na seara desses sacrifícios existenciais, né? Da mesma forma como nós estragamos muitas vezes os nossos filhos, né, com mimos, com todo tipo de facilidade, impedindo o seu sofrimento, Jesus sabia que dar para nós essa facilidade, sem esse despertamento, sem essa orientação, seria realmente muito danoso para a nossa evolução espiritual. E, assim, uma comparação que eu acho perfeita com relação às nossas reencarnações e a nossa evolução no mundo espiritual é o exemplo da lagarta, né, dentro do casulo. Ela está lá, dali sair uma linda borboleta. Então, se a gente corta aquele casulo, o que sai dali? Sai uma borboleta, mas sai uma borboleta, né, deformada, arrastando, muitas vezes não consegue desenvolver uma das asinhas. Então, por quê? Aquele processo do casulo em que ela fica ali, naquela luta, não é, de desenvolver o seu corpo, as suas asinhas, toda aquela dor, né, vamos dizer assim, que possa ser que aconteça uma dor ali dentro, é necessária para que ela saia aquela borboleta linda, né? Cheia de cores, maravilhosa. Isso comparado a nós, né? Se a gente consegue, através dos sofrimentos que nos surgem, as nossas dores, se a gente consegue trabalhar, se a gente consegue refletir, se resignar muitas vezes, a gente vai conseguir esse triunfo espiritual, né? Essa beleza da nossa evolução espiritual. Então, Emmanuel, né, vem nos mostrando que essa alegria cristã verdadeira, ela tem como base essa nossa consciência dos deveres, nas lutas do caminho. Né? Não é viver uma vida de ilusão, né? Não, é pé no chão, é ter consciência do que surge aqui ou ali, uma dor aqui, uma alegria aqui, é necessária para essa nossa evolução. Na certeza de que muitas vezes nós temos que abraçar essa dor como uma mola propulsora para a nossa evolução espiritual. Mas, assim, quando a gente fala em abraçar a dor, não é de uma forma mórbida, né, pessimista, daquela que leva a gente à autopiedade, à depressão, né? Mas esse abraçar a dor é como um objeto assim de reflexão sobre tudo que nós devemos estar expurgando de nós, retirando de nós, para sermos verdadeiramente irmãos de todos aqueles com quem convivemos, com todos aqueles que nos cercam, desenvolver essa nossa fraternidade, essa nossa união, essa nossa vontade de crescermos juntos, de nos preocuparmos com tudo, né? O que é bom para mim tem que ser bom para todo mundo, né? E para que a gente seja realmente irmãos desse Jesus, filhos desse Deus Pai misericordioso e bom. Então, a gente fica assim encantada
com esse texto de Emmanuel, que traz assim uma linguagem até poética, né? Desses ensinamentos maravilhosos de Jesus, dessas reflexões com relação a essa dor e essa verdadeira alegria que a gente deva estar cultivando dentro de nós, né? Essa verdadeira alegria é realmente buscar esse trabalho de amor, de fraternidade, de união mesmo, né? Entre nós e todos os irmãos em humanidade, que um dia a gente vai chegar lá. Mas aí, por enquanto, a gente vai fazendo o nosso pouquinho, né? Começando com os nossos familiares, mas nunca nos fechando apenas dentro do nosso grupo familiar, dentro da nossa casa espírita, sempre assim, desejando isso para o mundo todo, não é? Porque ainda é egoísmo quando a gente quer só para a família da gente, que a gente quer só para o nosso grupo espírita, que a gente quer só para a nossa cidade, que a gente quer só para o nosso país. A gente tem que querer para todo mundo o melhor, né? Como a gente quer para a gente. É isso, gente. Foi a minha reflexão aí. Vocês, por favor, acrescentem. Muito bom. Eu acho que esse capítulo nos ensina a refletir exatamente de que a dor, as privações e o sacrifício serão depois recompensados, né? E a gente aprende que a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, por que buscarmos gozos e né, como ele coloca ali, repouso, tranquilidade nessa vida, se a vida onde a gente realmente deve buscar essa paz é na vida espiritual. Então, é para a gente refletir, não é aquela história, eu não estou mandando ninguém aqui agora abandonar tudo e viver uma vida de sacrifício, mas é a gente se conscientizar que talvez esse seja o caminho. Talvez não ainda dessa encarnação, mas que a gente busque esse caminho, né? Que a gente comece a preparar a nossa encarnação atual para as encarnações futuras serem cada vez mais sacrificiais. Não sacrificiais no sentido de nos martirizarmos, mas talvez isso seja até uma consequência do mundo, dependendo de como o mundo ainda estiver atrasado, pode até ser que você se torne um mártir, porque no momento que você tenta seguir o Cristo e cada vez mais de perto, esse risco aumenta, ainda mais com o mundo estando ainda muito atrasado. Então, é para a gente refletir. Será que a gente não está vivendo uma vida assim boa demais, onde só tudo nos sobra, tudo nos excede, a gente não tem muitas preocupações? Então, pô, que bom, legal. Poxa, graças a Deus, né? Vamos agradecer. Pelo contrário, vamos ser gratos a Deus por isso. Mas qual é a melhor maneira de ser grato a Deus, né? Será que é só realmente falando e orando ou botando em prática realmente? Pô, se nada me falta, se está tudo bem, se está tudo sobrando, então, peraí, qual é a melhor forma de eu demonstrar essa gratidão a Deus? É começar a me sacrificar no sentido de quê? De distribuir o que está me sobrando até ao ponto de, quem sabe, começar até a me fazer falta, dependendo das necessidades daqueles próximos a nós, né? E que a gente muitas vezes ignora, né? Nossos vizinhos, nossos familiares, até mesmo como a Janete falou, mesmo no egoísmo familiar, no egoísmo do centro, lá do nosso centro, ainda assim a gente ainda está longe disso, porque na verdade eu acho que a gente ainda está no egoísmo de eu e eu mesmo, né? Porque nem os amigos do centro, assim, a gente ainda está tão disposto a nos sacrificarmos, né? Eu acho que aqui, graças a Deus, já está todo mundo disposto a ajudar, mas será que estaria disposto a se sacrificar, a realmente abrir mão? Acho que não, a gente está distante ainda. A realmente abrir mão de algo que vai te fazer falta, e não só do que está te sobrando? Mas é algo que a gente precisa refletir, porque esse é o ensinamento que o Cristo está dando. Muito gozo, muita sobra, muita tranquilidade, muito repouso aqui na Terra vai nos render dores e sofrimentos na espiritualidade. Então, precisamos começar a refletir, começar a fazer algum tipo de movimento contrário, né? A dividir mais, né? Abrir mão mais daquilo que a gente tem. A gente vai se sentindo mais leve, sabia? Quando a gente abre mão de tantas coisas que a gente costumava acumular, né? Você tem uma coisa que eu aprendo com esses moradores de rua, né, nos trabalhos que a gente faz, não todos, né? A gente sabe que tem muitos ali completamente drogados e viciados, não é desses que eu estou falando.
tem outros que são mais, geralmente os que são mais velhos, são muito sábios, falam palavras muito, e você vê, e você sente neles uma paz de espírito, porque eles estão ali sem nada, sem casa, sem ter uma certeza se vai comer, se não vai, mas ao mesmo tempo você percebe que eles não têm também o peso, né, de nada sobre eles. Então, e estou dizendo que eles estão certos, porque também existe uma, né, a gente também assume responsabilidades pelo bem da sociedade, né, para que todos possam viver melhor. Mas e aí? Mas será que essa está sendo a nossa intenção verdadeira? Que é isso que a gente tem que refletir. Será que quando a gente assume essas responsabilidades e essas tarefas, é realmente pensando no bem maior ou é pensando no dinheiro? Ou é pensando que, não, quanto mais responsabilidade assumir, mais eu ganho, mais eu fico rico, mais poder. Então, é tudo isso que a gente precisa refletir, realmente. Não se revoltar tanto com relação às dores que chegam, né? Com relação às contrariedades, que a gente ainda se revolta muito, a gente questiona muito o mundo e o outro, né? Com relação às dificuldades que surgem para nós. Essa também é uma forma da gente fazer a caridade, né? Abrir mão também do nosso orgulho, do nosso egoísmo e compreender que o outro também está no mesmo estágio evolutivo que nós estamos, caminhando na mesma estrada que a gente está caminhando e também vai errar muito. E que muitas vezes a gente tem que oferecer também, né, a nossa compreensão, abrir um pouco mão do nosso orgulho de não aceitar e compreender as fragilidades dos irmãos, né, de caminhada. Olha, eu penso o seguinte, né, como você falou da reflexão a qual nós temos que fazer. Primeiro que nós vivemos num mundo de provas e expiações, né, onde o mal predomina. Bom, é a parte desse princípio. E eu tenho... E outra coisa, se nós olharmos para as pessoas que vieram com missões aqui, independente da crença religiosa, né, você tem a religião católica, protestante, espírita, tudo, vocês veem que eles preconizam o quê? A humildade e a simplicidade. Então, esse é o nosso espelho. A gente tem que trabalhar isso. Eu já estou colocando nem de Jesus, não. É que eu sempre coloco aqui. Vamos olhar lá o vizinho, alguém da família, porque o exemplo, o guia e modelo é Jesus. É o que nós vamos fazer, é o nosso objetivo, né? Vai demorar bastante, mas vai demorar. Mas você vê que é sinônimo de quê? De todos esses aí que eu falei aí, Mandúcia, Maria Teresa, por aí, que já a gente conhece, de Paulo Chico, né, por aí, e os outros anônimos, são sinônimos de quê? Humildade e simplicidade. Então, esse é o objetivo. Eles ajudam dentro das suas condições, até às vezes extrapolam dentro das suas condições, se privam de muita coisa, abrem mão da própria vida para ajudar o próximo. Isso aí tem exemplos aí na literatura, muito, muito. Tá? E tem aí no dia a dia da televisão que a gente vê por aí. Então, a gente tem que... Esse é o caminho. Então, o que acontece? Já é difícil para a gente? Claro que é difícil. Primeiro que eles vieram com uma missão e a gente está aqui com resgates, mais do que missão. Eles têm resgates, têm provas e têm missões também, mas eles estão muito mais elevados do que a gente. Então, para eles, se torna menos complicado, menos difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. É menos difícil. Mas é muito difícil também para eles, porque fazer o bem é muito difícil. Existe muito contratempo, muita coisa por trás para você não prosseguir no bem. Então, é complicado. Então, eu penso o seguinte, eu estava outro dia até falando com a Dulce aqui, não tem ninguém nesse mundo, nesse planeta, não tem ninguém nesse planeta, dentro da condição evolutiva, que não sente dor, ansiedade, depressão, tenha problemas, tristeza. Não tem, porque o mundo, o planeta, facilita isso tudo. E nós, na condição de evolução a qual nós encontramos, estamos engajados nesses sentimentos. Então, você vê, você passa um dia bem, daqui a pouco, um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso é para a gente, não para todos, não. Um dia bem, sem dor, no dia seguinte aparece uma dor. No outro dia aparece um aborrecimento. No outro dia aparece um entrave, uma adversidade, e vai assim.
A gente luta, briga o tempo todo contra a vida, contra os empecilhos da vida, os obstáculos na vida. A gente, teoricamente, nunca tem um dia de... Teoricamente, tá? Eu estou falando assim, nunca tem um dia de paz, porque por mais que você tenha uma paz externa, no seu interior, você tem conflito o tempo todo, porque você vai ter que resolver aquele problema com aquilo outro. Então, o tempo todo, a tua cabeça está girando a mil, porque com esses problemas, com esses obstáculos, esses empecilhos, isso vai te causar o quê? Problemas no lado orgânico, no corpo. Então, o que acontece? A gente está sempre brigando com a gente mesmo, a gente está brigando com a farmácia, a gente está brigando com os produtos naturais, com a fitoterapia, a homeopatia, por aí. Ou seja, o nosso corpo está sempre brigando, sempre debilitado, sempre. Isso é o corpo, mas aí vem a mente, tá entendendo? Porque a gente tem que contornar toda essa situação dentro da família. O Vitor pode falar mais claro com isso, dentro da empresa dele que ele trabalha, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do transporte, dentro da rua. Então, a gente está sempre tendo problemas. Então, isso faz com que a gente absorva muita coisa que não é bom para a gente. E isso vai fazer o quê? Problemas orgânicos, né? De sofrimento, dores, remédios, né? Você não... E por mais que o remédio vá fazer efeito em você na consequência, você não deixou de eliminar ou não conseguiu tratar a causa. E a causa vai continuar. E aí você vai dormir pensando o que eu vou fazer, você vai passar o dia todinho pensando o que você vai fazer, e tome aquele conflito, e tome conflito. Então, a gente vê como é difícil viver nesse planeta. Por isso que eu, às vezes, na Rádio de Janeiro, às vezes, quase sempre na Rádio de Janeiro, os palestrantes falam: uma coisa é você morrer, outra coisa é você desencarnar. É muito complicado. Hoje mesmo, eu estava escutando até aquela palestra dos mensageiros, né? Esse último Janeiro que você colocou, e ele falou bem claro, é muito complicado como chegamos no mundo espiritual. Por mais conhecimento que a gente tenha, né? O Helder fala de vez em quando nos áudios aí que tem muito espírita dando trabalho lá no mundo espiritual, né? Ele fala aí nos áudios. Mas a Rádio Rio de Janeiro também fala isso. Tem muito espírita dando trabalho aos espíritos no mundo espiritual quando morre, quando desencarna, vamos botar assim. Imagina os outros. Então, a gente vê como é difícil viver nesse planeta. Não tem um dia que você fale: hoje eu estou feliz, amanhã aparece alguma coisa, ou daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Até porque Jesus falava, né? Cansou de falar: a felicidade não é deste mundo. Então, o que é ser feliz é uma coisa, estar em momento de êxtase, contente, absorvendo algumas coisas boas, é outra coisa. E aí vai aquilo que você falou, né? E fez parte do estudo de hoje. Ah, eu estou bem, eu estou feliz. Não, você não está bem, você está feliz. A sua matéria está bem e feliz, mas a tua matéria é perecível. Daqui a pouco você vai tomar um remédio, até porque também essa vida mundana que você colocou, Janete, dentro do capítulo de hoje, vai te causar problema. É problema no fígado, no pâncreas, no intestino, porque você vai ter uma vida desregada nessa pseudo-felicidade, esse bem-estar que a pessoa acha que tem, que é a matéria, vai causar problema lá na frente, porque ele vai fumar, vai beber, vai ter vício de alguma coisa, vai ter comportamentos errados de alguma coisa, vai ter noite de sono mal dormido, péssima alimentação, e lá na frente, ou não tão muito lá na frente, vai causar problema para ele. E vai juntar com os problemas dele, porque além desse problema comportamental, vai causar problemas a ele o quê? Psíquicos. Então, ele vai começar a ter aquilo que eu coloquei anteriormente, problemas em tentar resolver o lado dele psíquico, o lado dele, vamos botar o lado dele da cabeça, né? Vamos botar, ele vai começar a ficar meio desesperado. Como é que eu vou fazer? Como é que aquilo ali vai causar o quê? Um desequilíbrio psíquico e orgânico. E aí começa tudo. Então, é muito complicado em cima do que a gente está estudando. A vida é espiritual. A simplicidade e a humildade, dentro da condição a qual nós encontramos, é o caminho.
Tanto é que o modelo é o guia Jesus. Ele tinha o quê? A humildade e a simplicidade. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, né, Divaldo, esses que a gente já conhece por aí. Mas, para eles, ficou menos difícil, mas muito complicado, porque fazer o bem é complicado. Mas, para a gente, se torna muito difícil devido à condição a qual nós encontramos, principalmente em comparação a eles. Então, e aí, causa aquilo. A gente vai dormir pensando aqui. Durante o dia, pensando nisso. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Aí vem uma adversidade para testar você. Ou uma adversidade mesmo própria que você causou. Não é nem para teste, provação. É porque você causou. Você fez uma coisa errada, você pensou uma coisa errada. E aquilo ali vem o retorno. Vem a consequência daquilo. E aí você começa, é uma, é duas, é três... Aí você fica meio a palavra certa, né? O termo popular, meio baratinado, meio confuso, e aquilo ali começa a se desequilibrar. Aí tem gente, a gente vê por aí o tempo todo, né? Eu não estou dizendo nem o comportamento das pessoas em relação à pandemia, o que causou foi até tema lá do Gerson, né? Da segunda-feira, o que causou a pandemia. A pandemia está aí, não precisa ninguém dizer. Ela causou ansiedade, suicídio, depressão, lesão corporal. Tem gente que ficou em casa, bateu no cachorro, bateu na mãe, bateu no marido, bateu na criança, bateu tudo. Ou seja, o que deveria ser, como foi colocado na segunda-feira, uma coisa que viria em benefício do povo em relação a comportamento, a pensamento, o que acontece? Ficou um pouco confuso. E aí foi colocado também na segunda-feira no estudo que volta-se à vida normal. E aí, qual foi o aprendizado? Se é que teve, sempre vai ter aprendizado, com certeza. Tá? Isso veio por um propósito. Agora, como vai ser daqui para frente? Então, essas pessoas, como estão? Essas pessoas, como elas estão? Então, você vê que é complicado. Viver nesse mundo é muito complicado. Mas é aquilo, né? Nós estamos aqui por algum motivo. Se fôssemos bonzinhos, né? Bem elevadinho, nós estaríamos já em outro local, outras condições bem melhores. Mas já que estamos aqui, a gente vai ter que realmente consertar o que nós começamos a destruir lá atrás, né? Lá atrás, bem lá atrás. Ninguém aqui é santo, né? Ninguém aqui está por injustamente, essa que é a verdade. E a reencarnação, né? E o espiritismo, como foi colocado aqui, graças a Deus nos traz esse esclarecimento, que nós lá atrás plantamos o que nós estamos colhendo hoje. Então, não adianta reclamar, vamos plantar coisa melhor para colher depois lá na frente, esteja onde nós estivermos. E essas adversidades que você está falando do nosso dia a dia, né? Muitos dos nossos conflitos também é fruto dessa falta de buscar essa nossa paz interior e a compreensão diante dessas dificuldades, né? Porque se a gente tem a consciência de que está no mundo de provas e expiações, que todos nós temos essa imperfeição, então a gente tem que colocar assim mais compreensão no que nos acontece, para que a gente possa viver pelo menos com um certo equilíbrio, cultivando essa paz, né? Que a gente possa estar cultivando essa paz interior, para que a gente viva da forma mais equilibrada possível, né? Mas assim, com essa sanidade, né? Mesmo com tudo que nos acontece, que a gente tem os recursos da oração, a gente tem esses recursos de refletir, de pensar, né? Compreender que tudo faz parte desse estágio evolutivo, para a gente não pirar, né? Para a gente não se estressar demais, procurar realmente estar em sintonia com Jesus, com a espiritualidade amiga. A doutrina traz esses recursos para nós, exatamente para a gente colocar a compreensão em tudo que nos acontece, né? Para que a gente possa seguir da forma mais calma possível. E, assim, essas questões das enfermidades físicas, né? Nós sabemos que a grande maioria, ou a totalidade, é decorrente do nosso desequilíbrio espiritual, né? Dos nossos estresses, da nossa incompreensão diante das dificuldades que nos surgem no dia a dia, o corpo vai sofrendo,
porque a gente não consegue parar, refletir, respirar, dar aquele clique, sabe? Olhar para o céu, olhar, né? Tentar relaxar diante das adversidades e tentar solucionar os problemas. Se a gente se deixa envolver de uma forma estressada, incompreensiva com as questões da vida, a gente vai adoecer e vai adoecer feio mesmo. Então, é preciso buscar essa serenidade e a compreensão. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Passar por esse mundo tentando compreender e cultivando essa paz faz toda a diferença, né? Tem uma música, né, gente, que fala assim, pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A gente verdade. ter fé, porque vai passar, né? Tudo vai passar, a gente ter fé, né, e acreditar que realmente a tristeza está, mas a alegria ela já vai chegar, né? Perseverar no bem, né? Fazer a nossa parte da melhor forma possível. Perseverar, ter fé e acreditar realmente que tudo vai melhorar, né? Tudo vai passar e a alegria realmente, a alegria do espiritual, essa alegria que a gente tem dentro da gente, não tem quem tire, né? Não tem quem modifique, né? É verdade. Né? Essa centelha que a gente tem de alegria, de vida, né? Que Cristo nos deu e, né? Deus nos deu e Cristo nos mostrou que a gente pode, né? Pode fazer. A gente também pode fazer, né? É isso. Deixa eu ver aqui. Semana que vem sou eu. Sou eu mesmo. Então, vamos nos preparar para encerrar o nosso estudo. Quer falar, João? Pode falar, dá tempo ainda. Dá. Não, eu ia só lembrar você que quem faz a prece no final é quem vai fazer o trabalho semana que vem. Então, nós convidamos você a fazer a prece hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e protetores, sempre no sentimento de gratidão pela oportunidade de estudar, de receber esses conhecimentos da doutrina entre amigos tão queridos. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de estudos. Que essa luz e essa paz se estendam aos nossos lares, para que tenhamos uma boa noite de sono, de refazimento das energias e de trabalho na espiritualidade durante o desdobramento. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Um excelente final de semana, né? Já estamos aí na pré-sexta-feira e até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Vai dormir, Céu.